Sejam muito bem-vindos. Ó, aqui mais um podcast, EngajaCast, a voz da consultoria que transforma negócios. E hoje eu tenho um prazer de trazer aqui um amigo. Não é uma questão só de cliente, a gente fala que é amigo, a gente desenvolve amizade aqui, que é o Denis Bertolotto, um cara que tem um humor que vocês vão perceber fantástico e que tem uma história linda de empreendedorismo, de superação também. Nós vamos aprender com ele. Então, Denis, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Estar aqui falando um pouquinho da história minha, né, um pouco do Armazém das Cores também. A nossa relação começou aí há quase um ano e um orgulho, né, um prazer nosso estar aqui sim. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. O Denis é marido, Flávia, uma parceria fantástica, não pode deixar de falar Graças da a Flávia, nós, né, da Luísa e do Davi. da Maria Luísa, Maria Malu Luísa, e o Davi. muito bem. Bom, então o Denis, assim, olha, ele vai nos ajudar hoje a entender como é possível você transferir sua carreira, tanto da área privada para o empreendedorismo, inclusive entendendo os desafios que a gente precisa, de repente, superar, mas com leveza, com humor e com muita vontade de vencer. Então, Denis, nos ajuda a entender um pouquinho para te conhecer, né? Da onde você veio, como é que você começou e nos ajuda a entender esse momento de transição de carreira. Bom, vamos lá. Eu sou de Vargem Grande do Sul, nascido em Vargem Grande, né, Carcanhar rachado. Quando fui fazer faculdade, eu fui fazer administração de empresas, faculdade em Campinas, na Exanc. Por que até vou falar um pouquinho da faculdade, porque a Exanc tem um modelo de escola de negócio, ela não tem uma formação acadêmica. E eu sempre li muito sobre gestão, sobre negócio, sempre gostei muito dessa parte desde sei lá, 13, 14 anos mais ou menos. Aí fui fazer faculdade lá, no segundo ano mais ou menos eu consegui uma vaga de estágio numa empresa de vagão de trem, a maior empresa da América Latina. E por lá fiquei quase 2 anos. E nesse momento, começando a vida e na faculdade também, foi quando eu conheci a Flávia, nós começamos a namorar. Ela é muito, batalhadora também, sempre lutando, e eu com as coisas na faculdade. Eu sempre gostei de negócios também, essa parte de gestão. A vida estava caminhando tudo bem, a gente já fazendo planos para casar, eu estava crescendo na empresa. E eu tive uma oportunidade de ir para uma empresa na área de compras, na área internacional. Um convite muito legal, proposta salarial era quase o dobro do que eu ganhava na época, era um passo muito importante, tanto para minha carreira, quanto para nós, uma família que poderia se iniciar ali, né. Aí eu fui negociar a minha saída da empresa, de vagão, e eu pedi um mês para sair, que eu tinha algumas coisas para que estavam acontecendo, eu já tinha acabado de ter algumas promoções, eu não teria mais como crescer na empresa num espaço de tempo tão curto, né. O meu gerente na época foi muito legal, e falou: "Ó, fica esses 30 dias que a gente, fica muito agradecido de você ficar". A empresa foi muito bacana comigo e fiquei. Porém, uns 10 dias depois dessa conversa, quebrou o banco Lehman Brothers, lá em 2008, o auge da crise financeira, assim, foi uma crise financeira, né, assim, uma coisa que me deixou muito impactado. A empresa que eu trabalhava, nós, vendíamos primeiro os vagões, né, para depois produzir. A empresa tinha 1.200 funcionários, era gigantesca, né, a sede dela pega um pedaço de Campinas, Hortolândia e Sumaré, para você ter uma ideia. E quando quebrou esse banco, 2 dias depois, a empresa mandou 75% da mão de obra embora, e aquilo foi montado uma tenda, e eu lembro de ver o diretor financeiro, assim, do grupo, assim, uma empresa que na época, em 2008, já faturava bilhão já. Rapaz, aquilo foi uma coisa muito, mexeu comigo, essa foi muito impactante. E eu sou formado em administração de empresas, especialização em finanças, uma crise financeira, e não era fácil se realocar. Na época, a empresa que estava me contratando também congelou as contratações, ninguém estava mais contratando nada, né. E eu estava finalizando a faculdade já. E lá na Exanc, não sei se eu posso falar o nome da faculdade aqui, Exanc de Campinas, lá a gente não tem não temos um TCC, não é individual, chamava PGE, não sei se chama assim hoje, que é um programa de graduação Exanc, é um trabalho em grupo que se faz, sabe, até para trazer
como se comportar na empresa. Ninguém é individualizado, você precisa aprender a trabalhar com as diferenças de um do outro, às vezes você tem facilidade numa coisa e eu na outra, e assim a gente vai se formando, né. E o nosso grupo, aquele ano, fizemos um trabalho, era um business plan de uma empresa de telecomunicações, e precisamos fazer uma análise, econômica do país, e eu fiquei a cargo, eu sempre gostei disso, né, isso aí ficou sobre minha responsabilidade. E uma das coisas que eu tinha dado foco, nesse trabalho meu, era a situação econômica do país. Apesar da crise que a gente estava vivendo e tal, alguns números se destacavam, crescimento da construção civil, enfim. Fui mandando embora, procurando emprego, não arrumava nada. Meu pai tinha um amigo que tinha loja de tinta em Vargem Grande do Sul. Não, ainda não casado. E aí eu andava sempre com meu pai, além da relação pai e filho, nós somos muito amigos, muito próximos, sabe. Compartilhamos os mesmos pensamentos, ideais, principalmente nessa área de gestão. E aí esse rapaz, amigo dele, me fez um convite, falou: "Vamos montar uma loja de tintas em São João da Boa Vista? Você fica no administrativo e eu sou o comercial". E eu, na época eu topei, falei: "Vamos tentar, né, não tem tu, vai tu mesmo, né". Pois esse pensamento que eu tinha tido na faculdade, aquilo me deu, certeza de que eu estava entrando num mercado promissor. Aí entramos, quando a gente alugou o prédio, hoje o prédio é próprio, graças a Deus, a gente já teve algumas desavenças não vou falar desavenças, mas um realinhamento de ideias, que ele viu que ele ou a gente não estava adequado, e eu resolvi tocar sozinho, ele quis sair fora, e estou aí há 16 anos com o Armazém das Cores. O Armazém das Cores hoje, tem em Vargem Grande do Sul, uma loja, e 2 lojas hoje em São João da Boa Vista também. O armazém sempre foi uma loja de tintas convencional, digamos assim, até uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Por que que eu falo 3 anos e meio atrás? Porque eu já estava em busca de trabalhar com uma tinta diferente, eu já estava meio saturado de trabalhar tinta é commodity. O brasileiro, ele pinta a sua casa, assim como a hora que fura o sapato dele, ele precisa trocar o sapato, aí ele pinta de novo, né. Então aquela briga, sabe, aquela coisa assim, ó, centavos faz diferença, é uma coisa que é nivelado a preço, e tudo que é nivelado a preço, a qualidade não é primordial. Você tem uma qualidade X, né, que tem uma régua ali que o mercado, atura, aceita, e é dali para baixo, não é uma coisa para cima, né. E procurando uma empresa nova para trabalhar, eu descobri a Leckler. A Leckler é uma empresa italiana de quase 170 anos aí, uma empresa aí bicentenária, e o italiano, não só da Leckler, o italiano como um todo, ele é um aficionado por qualidade, né. Isso me encantou, assim, demais da conta. Eles têm 5 divisões, nós trabalhamos com todas as divisões da empresa, e eu comecei a dar foco, como se fosse um armazém, saindo um pouco da mesmice, né. Um caminho que não foi fácil, eu acreditei por muito tempo sozinho, precisei convencer primeiro a esposa, o pai, meu pai é meu sócio também, não foi fácil, viu. Assim, foi desafiador, você ir contra o mercado, você vender um produto que na época, era mais caro, e você tem que convencer que é melhor, muito melhor. E aí a hora que você vai por os pormenores, você vê que ele é muito mais barato do que o outro, mas você tem um trabalho, né. A gente vai falar de cor e tal. E aí, graças a Deus, hoje, 3 anos e meio, quase 4 depois, estou muito feliz. Esse caminho me fez chegar aonde eu não chegaria, se eu tivesse com os antigos parceiros, né. Estamos vivendo um momento ainda no país como um todo, né, de muita insegurança financeira, jurídica, trabalhista é uma coisa complicada hoje, né, o pós-pandemia mudou muito a relação interpessoal, né, de trabalho também, a gente percebe isso bastante em todos os níveis. Com todo mundo que você conversa, você vê uma dificuldade, as pessoas estão muito no celular, tá difícil, você vê, às vezes você vai conversar com um influencer, o cara fala bem pra caramba nas redes sociais, você vai conversar no tete a tete ali, parece que não desenrola, né. Então tem essa dificuldade também, mas graças a Deus estamos Tá indo no com caminho. estamos no caminho, com o apoio da Engaja, e se você não me cortar, eu vou ficar falando aqui sem parar. Então fala o seu um pouquinho, vai.
Mas olha só que interessante. Não, a história é muito legal, mas voltando um pouquinho, que tem muita coisa interessante que você falou. Inicialmente você comentou que uma crise gerou então a perspectiva, primeiro foi o susto, mas gerou a perspectiva de você olhar para uma nova possibilidade. E aí onde você entendeu que faria sentido você fazer uma transição de carreira, sair do CLT, né, e falar assim: "Pô, agora eu vou dar as caras no sentido do empreendedorismo", né. E esse friozinho na barriga? Vamos falar para quem também está procurando isso, iniciando agora ou pensando em empreender, como foi esse friozinho na barriga? Ô Eric, esse friozinho começou em 2009 e não parou até hoje. Não pa Ele não para, né. A vida do empresário é assim, ó, não é no deserto, é, é na geleira. É difícil, né, sempre tem, mas você tem sempre que buscar, e sempre tem uma alternativa. sim. Sempre tem uma alternativa. Eu falo que sempre tem. Às vezes eu brigo comigo, porque às vezes eu não tô enxergando. Essa é a minha briga, porque uma alternativa sempre tem. A gente estamos falando de negócios. O difícil é quando às vezes você tá numa situação que você não consegue mais reverter. Eu falo assim, coisa de saúde, né, um acidente, Deus livre nós todos disso aí. Mas sempre tem uma saída. É, mas assim, é interessante que o frio continua e faz parte essa adrenalina, porque se caso contrário também a gente cai numa zona de conforto, não busca Exato. sair, mas você percebeu que naquele momento precisava agir, ousar, né, Uhum. acreditar, arriscar e portanto foi isso que te trouxe até aqui, Exato. esse arriscar, né. Agora, que conselho que hoje você daria para alguém que, talvez esteja nesse mesmo momento, tá, dessa coisa de esse desejo de empreender, de ir para essa questão do varejo, hoje com a experiência que você construiu, né, desde o momento que você decidiu começar, você logicamente em função da maturidade hoje pensa um pouco diferente do Sim. que quando começou. Como é que você que conselho que você daria para quem está começando? Tem uma frase do Jorge Paulo Lema que ele diz que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, né. Então, temos que sonhar e para realizar você tem outra frase que eu gosto muito deles, né, que a gente ele fala que a gente tem que ter um grit, né, o americano tem um pouco disso, aprender um pouco da guerra, né. Às vezes você não tem tanto conhecimento, você não tem tantas opções, mas você tem uma vontade incansável de sair daquela situação ou de conquistar algo. Então, é aquela historinha, se você não ouvir todo mundo que tá falando: "Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo", você vai conseguir. Mas você tem que batalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É estudar sem pensar que você está estudando. É procurar saída, é enxergar a oportunidade onde ninguém está enxergando. Você está passeando, você tem que estar, conversando com os amigos, né. Uma coisa que me ajuda muito, eu pedalo, eu gosto muito de pedalar. Inclusive a gente tem um grupo de pedal, chama Bananas Bikers. Legal, legal. Salve, salve os Bananas Bikers, seguem aí. É uma válvula de escape e é uma reunião de amigos, de parceiros, que nós nos ajudamos também, no desabafo de uma coisa ou da outra, mas sempre tem alguém que consegue agregar alguma coisa, e eu acho que o social é muito importante. Esporte traz a liberação de ocitocina, endorfina, o bem-estar te dá um gás ali, que te ajuda também a procurar, inspirações, né. Sim, sim. A gente mora numa região aqui que, pelo amor de Deus, todo mundo que vem aqui, né, a gente mora no começo do caminho da fé. Quem tiver oportunidade de ficar um pouquinho aqui em Águas da Prata, não precisa fazer o caminho, às vezes você não tem tempo pra fazer o caminho da fé, mas se você ficar um pouquinho aqui, todo dia tem gente começando aqui, ó, pedalando, caminhando, você vai ver cada história que você se sente muito pequeno. E aí te inspira também, né. Então quer dizer que o network, essa coisa de estar junto com gente que pensa também parecido, que acredita, essa inspiração de continuar imaginando que é possível aprender, não parar, quer dizer, a adrenalina, a busca pela adrenalina de enxergar o que geralmente Exato, não se enxerga no dia a dia. Então exatamente. foram coisas que te ajudaram. Sim. E não se acomodar, né. Eu tive alguns momentos que eu já até me acomodei e não foi legal. Interessante. Então a gente tem que, se sacudir, né. Então, aí você tem que lembrar que grandes corporações, Kodak, BlackBerry, ficaram para trás, né. Sim, se acomodaram. Se acomodaram, né. Então a gente não pode ficar, eu sou da época que eu lembro dos Trapalhões, que eu vi o Didi,
fazia assim com o telefone, falou: "Ó, aqui quem tá aqui hoje", a gente faz chamada de vídeo com todo mundo, Não né. se imaginava, né. Não se Não, imaginava. é. Agora, Denis, aí num certo momento você entendeu que você precisava encontrar um nicho. Isso é legal a gente falar hoje pro empreendedor que precisa se diferenciar, você entendeu que tinha que fazer isso, aí você falou assim: "Não, eu não quero trabalhar com o básico", né. Como é que foi essa sacada sua de enxergar um nicho que inclusive eu sou fã demais do teu produto, é uma tecnologia extraordinária, quando eu aprendi ao conhecer, né, Armazém das Cores, o Denis foi me ensinando, eu fiquei apaixonado pela proposta, e não tem nada. Eu assim, hoje eu entendi, não tem nada a ver com tinta. Exato. Explica um pouquinho pra gente essa pegada sua de buscar um nicho diferente para ser um pouco mais especialista. Hoje eu não vendo mais tinta, né, eu falo que a gente vende cor. E eu até demorei para assimilar isso muito. O italiano vinha conversar comigo e falava muito de cor, de cor, de cor. E isso até tem um projeto muito legal deles que chama Color Design, que é uma não, várias paletas de cores diferentes. É como se eu unisse 3 indústrias diferentes usando a mesma paleta de cores. Uma para tinta para parede, outra tinta de móveis e outra de tinta de, material industrial. Por exemplo, um aço carbono, uma prateleira, um ar-condicionado, um ventilador, um chuveiro. Se você quiser personalizar dentro de um habitat, a gente trabalha sobre a mesma paleta. Então, eu o italiano falava muito de cor, sabe, cor, cor. Eu falava: "Mas e a tinta é boa?" Ele até se doía quando eu falava de qualidade, mas será que é igual a líder de mercado que hoje, sabe, demorou pra eu e eu que já buscava uma coisa diferente, pra gente ver o quão difícil é uma pessoa que não está procurando algo diferente, você vender. Isso não é só de tinta, para qualquer coisa que você vai vender, né. A pessoa hoje, minha opinião, né, o pós-pandemia deixou as pessoas muito imediatistas, a gente ouve tudo no 2, né. Agora começou vídeo no 2 já, a gente não tem paciência para nada. E comprar tinta é igual antigamente você vai comprar uma furadeira, você não quer saber se é marca A, se é marca B, você quer comprar o furo, tanto faz que marca foi. E a tinta, você trabalha que nem engaja, beleza, você vai pintar sua casa. O que você quer é que chegar lá, a parede tá pintada, você não quer dor de cabeça. Então, a hora que a gente começou a falar de lacre, de color design, é um trabalho que a gente vai para o arquiteto não se envolve muito com cor, mas eu tenho que mostrar para ele que, ó, essa tinta da parede, você pode combinar com a tinta do móvel, ou com o ar-condicionado, com o seu vaso sanitário, com a pia, com a sua geladeira. Não que tem que ser a mesma cor, mas existem várias combinações onde a gente fala de saturação, luminosidade, cromaticidade. A gente traz um conhecimento técnico que é arquiteto, pintor, e nós mesmos não tínhamos. Então, é um objetivo que a gente tem. E falando assim, ó, voltando à pandemia ainda, as pessoas muito na tela. E depois eu falo do Big Brother, depois do Big Brother, todo mundo quer saber da vida do outro, né, as redes sociais estão aí. Então hoje, você se formou, você vai querer construir uma casa. "Ah, eu moro minha casa é muito simples, eu moro num bairro simples", beleza, mas se você quer saber o que estão pintando lá em Milão, você entra no Instagram e você vê. E se você quiser, você vai encontrar. Se você quiser ver no norte do Canadá, você consegue ver também. Na Colômbia, no Japão, você consegue ver. Então hoje não tem mais aquele negócio: "Ah, eu vou no material de construção, eu vou pintar", não. Hoje qualquer pessoa tem um amigo que é arquiteto, que é engenheiro, né, e ele consegue ter inspiração em várias partes do mundo. Então, todo mundo está procurando se especializar, se diferenciar, personalizar. É onde nós, o Armazém das Cores, estamos, eh, nesse caminho de disseminar essa parte, ó, você pode ter uma cor só sua. Você pode ter um carro também só seu, você tem que mudar o documento, mas a sua bicicleta pode ser só sua, seu capacete, seu ar-condicionado, a sua casa, assim como a sua roupa, né. A sua capinha de celular, a minha, olha aqui a minha capinha, é um azul que você não vai comprar esse azul. Você vai ter que comprar a tinta no Armazém das Cores e fazer sua capinha. Então, vai desde daí, sabe. E assim, a busca pela tecnologia é uma coisa impressionante. Eu vi alguns produtos lá, você falou uma coisa interessante, eu não vendo tinta, eu vendo cores, mas a tecnologia por trás disso é um espetáculo, né. Ó, que legal. Todos os produtos da linha Habitat, da Leckler, ela tem um selo A+, um selo a mais que
É a Comunidade Europeia que rege isso daí, que fiscaliza, onde normatiza que todos esses produtos com selo A+, esse A+, são atóxicos. Então você pode pintar igual a sala que nós estamos aqui, fechar a janela, a porta e não vai te fazer mal. É uma preocupação para o bem-estar nosso, de quem aplica, cuidar de quem está aplicando a tinta também, e o meio ambiente também, né. Lá a política deles não é ESG, é ESSERI, que vem do italiano. Até o que é solvente, nós somos ecossustentáveis. E o Armazém das Cores também tenta trazer essa pegada, a mesma pegada. Para você ter uma ideia, nós estamos negociando com uma eu pulei uma parte aqui, eu me apaixonei tanto pela qualidade. Hoje eu trabalho com a Leckler, né, que é parte de acabamento, tinta. Tem uma outra empresa muito parceira nossa, que eu gosto muito de falar dela, é a Icobit. Icobit é uma empresa italiana de impermeabilização. Eles têm quase 110 anos também e vieram atrás de nós por causa que viram nós fazemos propaganda com a Leckler em redes sociais. Pô, esses caras são diferentes, porque são impermeabilizantes, tudo base de água também, tudo ecossustentável. E a gente foi pegando essa veia da diferenciação, sabe. A parte de texturas, a gente trabalha com a Textura e Companhia, que é uma empresa muito parceira, num nível assim, ó, levou o sarrafo do Armazém das Cores mais lá no alto. Porque senão você vai numa loja de tinta: "Ah, eu quero comprar um grafiato, um granfino", a gente fala aí de 50, R$ 60 mais ou menos, aproximadamente hoje. Você passa em várias casas hoje, de condomínio, casa para rua, casa que foi aplicado 1 ano atrás, mais ou menos, você passa, não esfarela. Então a gente vem com outro conceito de longevidade, de qualidade, de atendimento, de treinamento para a equipe, né. Eu não quero ganhar a venda, eu quero ganhar o cliente, né. E nessa pegada toda, eu me tornei representante, eu abri uma outra empresa, eu me tornei representante da Leckler. É uma coisa que está me dando muito orgulho, prazer, e a gente vai se deparando com situações em grande escala que o varejo, principalmente uma cidade pequena, talvez demora um pouco mais para chegar, mas há uma preocupação com o meio ambiente muito impressionante. Por exemplo, eu estou negociando com uma empresa via representação, que eu estou tendo que mensurar quanto que a minha tinta consegue capturar de carbono para colocar no produto dele. Se pegar fogo o produto dele, quanto que vai ter de carbono naquele naquele incêndio? Isso ele tá tendo que registrar. E a Lecker tem tudo isso também, além de tudo tem base água também. Então a gente tá muito na frente, nem sei te falar quanto na frente. E isso É mais do que sustentabilidade, né, é um olhar, exato, né, exato. o equilíbrio entre a busca pela rentabilidade com a questão do cuidado com o meio Ô Eric, ambiente. parece que eu estava conversando com o bombeiro. Falou sobre: "Quanto que vai, mas se pegar fogo?" Eu falei: Não é nada de pegar fogo". Nossa, olha que legal, que preocupação. E a minha empresa, que eu represento, já tem tudo isso também. Isso é gratificante. Então eu vejo que, ó, daqui, sei lá, 5 anos, essa preocupação vai estar muito muito maior, hein. Então nós já estamos na vanguarda, né. Agora beleza, você usou a palavra agora mágica, né, o cliente, é o que paga o nosso salário. Então vamos lá, eu vejo que você olha com carinho para o desenvolvimento do teu time, pra abordagem, pra uma venda consultiva. Então esse olhar também fez a diferença no seu negócio? Muito, muito. Porque nós como loja, a gente tem um trabalho muito próximo, corpo a corpo, com o pintor, com o arquiteto, com o engenheiro, com o consumidor final que já compra da gente há vários anos, e nós acabamos sendo aquele consultor, né. "Pô, tem uma lá de tinta que sobrou, será que eu posso? Ó, aquilo lá, será que essa tinta aqui eu posso pintar aquilo ali também?" Isso só vai conseguindo responder, dando suporte para o teu cliente com bagagem de tempo e conhecimento. E conhecimento técnico nós vamos aprendendo muito com as parcerias que nós temos com os fabricantes, né. Então hoje todos esses fabricantes que eu falei para você, eu tenho que destacar também aqui, ó, a Anjo Tintas, um parceiro de longa data nosso, muito parceiro, a Sherwin-Williams, a Farben que tá aqui agora. Eu vou até parar de falar aqui, senão a gente vai esquecer de alguém e vão ficar chateados, mas eu sou eternamente grato, porque é eles que dão um apoio técnico para nós, né. Fazer uma prospecção de obra, ó, o Eric tá com uma obra muito grande lá, vamos lá tentar fazer uma prospecção antes de vender.
não é tirar o pedido, né, eu preciso mostrar para você que eu estou preocupado com você, com a tua obra, que eu quero fazer você economizar dinheiro com produto de alta qualidade, produto de alta performance. Não adianta você procurar só preço, eu gosto de falar, da gente analisar o processo como um todo, quanto que você vai estar investindo, né. E aí vale então, falar para o pessoal a importância do desenvolvimento de um time com venda consultiva. É interessante a gente falar isso sobre venda consultiva. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes, por falta de informação, busca por conhecimento do produto, não gera confiança, porque não consegue sanar dúvidas e, não usa as perguntas adequadas para identificar as reais necessidades do cliente. E isso leva, infelizmente, a uma venda rasa ou nem venda podemos dizer que gera, porque a pessoa não volta porque não sentiu confiança. E você trabalha muito bem isso, você vira e mexe eu percebo que traz então, né, técnicos de fora para trabalhar o teu time sobre isso. É uma preocupação pela busca de uma venda consultiva. Preciso fazer um adendo aqui muito importante, a senhora Flávia, que ela era professora e gosta muito da didática, ela trouxe algumas coisas, ela Flávia é no detalhe, eu não sou no detalhe, ela é no detalhe, acho que por isso que a gente, se completa. A hora que ela foi ela tem uma visão muito macro, mas ela consegue chegar no micro, então ela consegue fazer apostilas, planilhas e a individualização de cada funcionário nosso, de cada colaborador, de pegar na mão e de ver onde está tocando, sabe, o que estimula cada um, o porquê, sabe. Eu vejo assim, ó, nasceu uma empreendedora gigantesca dentro dela também, talvez nem ela saiba, eu já falei, ela vai ficar brava de eu estar falando dela aqui, mas é verdade. Ela de pegar na mão e vamos cá. É o pouco que eu já conheci, concordo, assino embaixo. E ela inclusive você falou de completar, como é gostoso ver isso, né. Essa coisa do Não, é assim, eu nem eu imaginava que ela era tão, empreendedora e nunca achei que tanto detalhismo que ela tinha com tudo ia fazer tão bem. Hoje a gente vê o dedo dela em toda a loja física do armazém, você sabe disso, né, no Instagram, nas redes sociais, na velocidade que responde alguma coisa, num cuidado que não pode ter uma vírgula diferente, isso aí é dela. Eu sou do tete a tete, igual eu tô aqui, eu gosto da rua, eu gosto demais da rua, de bater papo, negociar, então a Flávia já é mais nos detalhes, planejamento, né. planejamento, perfeito. E você falou de uma característica que te trouxe até aqui, no início eu falei, você é um cara bem-humorado, é gostoso de conversar com você. Você percebe que esse é um diferencial que também te ajudou a gerar o que você hoje gerou? Essa questão da prosperidade em relação ao que hoje você proporciona para o teu time, para o teu cliente, para o teu negócio? E eu não acredito que um comércio, uma empresa consiga ir para frente só com preço, ou só com qualidade. Meu, o mundo tá muito chato, na verdade eu acho, o mundo tá muito o jogador de futebol não pode tirar a camisa para comemorar, tá muito mimimi, muito protocolo, e eu sou um cara mais da informalidade, no sentido, assim, de ser informal, nas brincadeiras, de conversar, né, ser um pouco mais como a gente é fora das câmeras, né. Eu gosto muito da empatia, não é só simpático, a gente tem que ser um pouco empático também, né. E você traz alegria, você saber como é que chama a tua esposa, você sabe o nome do meu filho, da minha filha, isso aí vai criando conexão, né. Sim. Eu não sou mais um cliente qualquer, você não é um amigo qualquer. E isso gera, todo mundo gosta de se sentir assim, né. Eu amo chegar num restaurante quando o garçom, eu sou fã de pizza, os amigos sabem disso, né. O cara já sabe do jeito que eu gosto da pizza, sabe do nome. Meu, isso aí não tem preço, não é verdade? Essa mas outra não, eu vou lá. Gera Vai tratar afinidade, gera conexão. afinidade. E eu sou o cara que se eu estiver em São Paulo, eu estiver passeando, eu ver o C do outro lado, eu vou gritar o C lá, eu quero que você me veja: "Ah, e aí e tal". Acho que é É esse espírito do varejo, né, do varejo, né. comerciante, né. Eu acho que eu carrego isso aí de Muito legal. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão de time, vamos falar um pouquinho de cultura. Hoje, o que que é inegociável dentro do teu negócio? Inegociável. eu gosto muito de um termo que fala conduta, porque quando a gente fala de conduta,
a gente fala em respeito, a gente fala em honestidade, conduta para estudar, para com a empresa, para com os colegas. O patrão, que na verdade, quem que é o patrão? Dos colaboradores do Armazém das Cores, inclusive o meu, são os clientes. Eu não julgo o patrão é o cliente, né. Então quando eu falo de conduta, eu acho que vai em tudo, engloba muita coisa. E eu sou muito, isso é inegociável. Se eu ver que um tá folgando com o outro, ou desonestidade, cara, isso aí não rola, isso aí contamina e não dá certo. E olha só, você falou então da conduta como sendo inegociável, então nós temos que falar um pouquinho sobre a pegada da inspiração da liderança. As pessoas confundem gestão com liderança. Gestão tem a ver com planejamento, rotina, execução de tarefas, liderança, inspiração, motivação, desenvolvimento. Então, como é que você usa a sua conduta, o seu exemplo, para inspirar as pessoas que hoje estão lá atendendo os seus clientes? Começa no bom dia, porque você pode falar assim: "Ó, bom dia". Você pode falar: "Bom dia". Energia, é energia, né, você tem que vibrar. Eu falo: "Gente, tem que vibrar". Se não vibrar, não tá dando certo, né. Você tem que ser eloquente naquilo que a gente faz, tem que ser intenso, né. Isso é no trabalho, nas relações sociais também. Então eu não gosto de gente apática. Legal. Nem não gosto, não, eu acho difícil a não ser que você inventa uma coisa extraordinária, assim, mas a pessoa que é a me perdoem os apáticos, mas no Armazém das Cores, pessoa apática não combina dentro do armazém, não combina comigo, muito menos com a Flávia. Bem, muito bem. E é interessante que isso tem a ver com o consumidor final, porque você vende o que você consegue produzir internamente. Essa questão do próprio comportamento interno é que acaba gerando, então, essa conexão com o de fora. Acaba sendo reflexo, né, e assim, ó, você não consegue ser uma pessoa fora de casa e outra dentro de casa, né. Você pode conseguir por um curto espaço de tempo, mas os colegas já vão vendo, as redes sociais, a gente vai batendo na tecla, tá sempre aí, né. Então eu acho que tem que, e assim, ó, tem que estudar, Tem que tem que estudar, tem que se preparar, tem que procurar ajuda. se ajustar, se adaptar. Tem. Você falou uma coisa interessante, procurar ajuda. Às vezes a gente acha que vai resolver sozinho, e não necessariamente eu preciso ser bom em tudo, né. De repente eu tenho um talento canalizado, ele dá resultado, mas em algum momento eu percebo que eu preciso então desenvolver algo que hoje eu não tenho, então eu busco isso. Acho que é a humildade para consigo mesmo, né, Sim, de saber: "Ó, não tá legal". Ou se eu quiser chegar até lá, eu preciso do fulano, do beltrano, do ciclano, dessa ferramenta, dessa empresa, dessa equipe. é. Você tem que eu acho que o bom marinheiro tem que saber como contornar as adversidades, né, porque não existe um mar perfeito, né. Sim, E existem aqueles que desistem, né. E se sim. você pegar, eu falei da Leclerc, a gente tem vários grupos aí, Grupo Votorantim, eu sou fã deles lá também. Se você pegar, não conheço ninguém, mas eu gosto de ler, né. O Grupo Safra, quantas crises essas empresas já passaram? São empresas familiares também, né, porque tem diferença aí de ego, coisa que tá pra dentro de casa, né, coisa que a Sim. empresa não vê. Quantas crises governamentais, né, guerras, né, nós estamos vivendo guerra, nós estamos vivendo crise, pós-pandemia. Tem gente que tá crescendo, tem gente que não tá. Tem gente que vai crescer, tem gente que vai quebrar. Não é verdade? Vai acontecer, mas tem que se preparar para o melhor, e você tem que, não, eu digo, não ficar prevendo, mas você tem que saber que algo, uma hora, se até agora não deu, pode ter certeza que uma hora vai dar ruim. Esse é o meu pensamento, né. E você falou que você já passou por momentos assim, Já. então a pergunta é o que que te levou a sair deles? Nossa, Érico, foram alguns momentos. Quando eu comecei quando eu comecei a loja, foi no momento, a gente colocou a loja e tal, e eu não achei que a crise perduraria por tanto tempo. E foi uma crise de crédito, né, a crise do subprime lá nos Estados Unidos, tal. Ah, foi um momento de dificuldade, porque juros no Brasil depois subiu muito, e eu entrei no mercado, eu errei a entrada no mercado. Eu teria que ter entrado talvez um ano antes, um ano e meio antes, só que há um ano e pouco eu estava trabalhando, eu não queria ser empresário naquele momento, então
errei o time. Outros momentos, 2013, 14 foi um momento muito difícil para a economia, época do Dilma mais ou menos ali, crise de crédito também, construção civil depende de crédito, né, Sim. a gente sabe disso, às vezes um cliente nosso pode ter muito dinheiro para construir e tal, mas às vezes para quem ele vai construir para vender, falando uma construtora, no interior a gente tem construtora, mas tem pequenos, entre aspas, empresário que constrói para vender, né. Se para quem ele vai vender não tem acesso a crédito, o cara não constrói. E aquilo vem vindo em cascata, né, para todo mundo. Então você tem que estar ligado no que está acontecendo. De repente ajustar, ajuste de rota, né. Em vez de vender só uma mercadoria premium, eu vou vender uma mais barata. Eu vou para o automotivo, vou para o industrial, o armazém hoje está no moveleiro também, que é uma coisa muito legal, hoje está com a marca Ah, Ive show. da Leckler, né, que é premium, uma divisão deles de imóveis muito bacana. Então você tem que ir procurando saídas, né. Ah, ok. Agora dentro da perspectiva de continuar então, acreditando no seu negócio e gerando resultado, o que que você daqui para frente determinou em relação à tua postura, já que o mercado não tá fácil, não tá simples, mas pelo legado que você já desenvolveu, que postura o Denis quer daqui para frente? Queremos muitas com o Armazém das Cores, eu também, se você tem alguma dúvida, que nós sejamos aquela empresa que você vai procurar na dúvida, ou na ideia, ou para inspiração. Você pode mexer no nosso Instagram, depois eu vou deixar aqui o nosso Instagram, hein, Armazém das Cores. Você se inspire a fazer alguma coisa. Você não precisa esperar a tua casa estar desbotada. Vai entrar primavera daqui a um tempo, você vai vamos pintar a nossa área de lazer. Vai entrar o inverno, vamos pintar uma parede aqui da sala. Esse tipo de a cor impacta demais e talvez as pessoas não estejam ligados nisso. Você entra num restaurante fast food, tudo cor vibrante, você tem que pouco que você fica ali, você vai consumir muito rápido, depois vai embora. Você vai para um restaurante mais, digamos assim, slow food, são tons mais neutros. Isso aí tudo tem um estudo, que pode ser para sua casa também. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem um armazém como uma fonte de inspiração e de apoio para ajudar a instruir também. Legal. Pô, olha, voou o tempo, Denis. Sério, já foi. Impressionante como olha a tua história, você contou de uma forma muito simples, deu Falei demais. não, falou demais não, eu te agradeço porque realmente você, nos ajudou a enxergar que a tua jornada ela foi conduzida com muita vontade, você prestou atenção em todos os detalhes para que você pudesse se dedicar ao que a oportunidade do momento, né, de repente te trouxe. E para finalizar é o seguinte, que dica que você deixa, isso é importante para nós, que dica que você deixa hoje para pessoa que está no varejo, que está lá também ralando, que deseja pensar diferente, encontrar nichos diferentes para se diferenciar como você se diferenciou do mercado, então a gente queria também deixar essa mensagem. Estude. Estude. Estude, se prepare, se planeje, tenha muita fé. Não sei a sua religião, mas tem que ter fé, porque sem fé nenhum empresário vai. Porque é muito mais, pessoas, eu falo: será que vai dar certo?". Parente não ajuda, amigo não compra. Você tem que se provar para você mesmo, né, e para o teu cliente, para o teu futuro cliente, e isso demanda estudo, empatia. Difícil, eu não consigo falar uma palavra só, talvez no estudar. Estudar é uma coisa, assim, que você pode fazer aqui com a Engaja, com o Eric, mas tem que estudar, tem que procurar ajuda, estudar, tem que se preparar. Legal. Denis, ó, muito obrigado. Você é de casa, agradeço Eu pelo agradeço. o prazer de te ouvir, né, com certeza a tua história vai ajudar muita gente, né, e parabéns, continue sendo essa pessoa ativa, você busca excelência, você é um gestor e um líder diferente, por isso que hoje o armazém, chegou onde chegou, sua marca é um espetáculo, eu convido todo mundo a conhecer, né, a Lecker e todas as demais marcas Sim, correlacionadas a ela, e com certeza isso demonstra que na nossa região a gente tem tecnologia, tem coisa diferente, né, então você não precisa ir em grandes centros para buscar o que há de melhor hoje no mundo nesse teu segmento. Então muito obrigado, exatamente. viu.
E chegamos aí ao fim, né, de mais um podcast. Por favor, nos siga lá, se cadastre, aproveite ao máximo para sinalizar lá para receber notificações, né, ative o sininho lá, e nós estamos aqui para te servir e ajudar você a se inspirar para novos momentos crescendo e evoluindo.